Olá, meu querido irmão, Pai do Senhor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à nossa aula da Escola Bíblica Dominical aqui da IAD Glória. Nós nos sentimos honrados em ter a sua presença aqui conosco nessa oportunidade, né? Nós temos a oportunidade de estudar a segunda lição desse trimestre, que tem como tema Saulo de Tarso, o perseguidor. Essa lição aqui nós vamos abordar alguns temas interessantes, como é que o apóstolo Paulo, de perseguidor da igreja, passou a ser perseguido, o momento em que ele entendeu o chamado e o peso que teria o chamado que Deus fez na vida dele, através de Jesus, quando se encontrou com ele ali na estrada de Damasco. Então nós vamos ter uma grande oportunidade nesta aula de aprender a palavra de Deus, assim como todo esse trimestre. Na primeira aula desse trimestre, nós tratamos um pouco acerca do mundo do apóstolo Paulo, E nós observamos aqui o aspecto cultural, religioso do apóstolo Paulo, o ambiente em que ele estava inserido também politicamente. E aqui nessa aula nós vamos perceber um pouco mais da vida do apóstolo Paulo, dele em si, não do cenário que estava envolto a ele, mas dele próprio, enquanto antes perseguidor do evangelho e depois passando a ser perseguido por causa do evangelho, tá bom? Então, vem conosco em nome de Jesus. Se você ainda não foi inscrito no canal da IAD Glória, a primeira vez que você está por aqui, se inscreva aqui no canal. Toda terça-feira tem vídeo novo, tem aula nova, você pode acompanhar, tá bom? Se você já foi inscrito, você compartilha esse vídeo, curte, comenta na aula aqui embaixo. Nós temos um prazer enorme em estar interagindo com você e também que você possa mandar esse vídeo para outras pessoas, para que possam também aprender a palavra de Deus. Como sempre, está aqui comigo companheiro, presbítero Israel, professor da Escola Bíblica Dominical. Pai do Senhor, mais uma vez, seja bem-vindo. Pai do Senhor, evangelista. Nós vamos ter a oportunidade de aproveitar essa aula maravilhosa sobre o tema Saulo de Tarso, o perseguidor. O textuário da lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo número 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo de número 1. Verdade prática da nossa lição. A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento da igreja, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 1 ao 3, capítulo de número 22, versículos 4 e 5, capítulo de número 26, versículos de 9 ao 11. Eu gostaria de pedir aqui ao companheiro presbítero Israel para fazer a leitura desse texto. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. É uma honra estar em mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Estaremos fazendo esta leitura em nome de Jesus. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Perseguia este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E eu, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Amém.
Muito obrigado, presbítero Israel. Nós temos 3 objetivos, né? Que ao final dessa lição nós precisamos entregar esse conteúdo para que você possa aprender a palavra de Deus e ter isso com clareza. Primeiro objetivo, elencar as características persecutórias de Saulo, tá? Segundo objetivo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos dos Apóstolos. Terceiro, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja do Senhor. Nessa lição, nós vamos fazer obviamente um paralelo com a igreja primitiva, que é a igreja cuja perseguição o apóstolo Paulo foi um dos defensores ferrenhos no início, né? E depois passou a ser perseguido. Mas nós vamos também fazer uma correlação com a perseguição aos cristãos no mundo nos dias atuais, que não é uma coisa simples e nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Nós, enquanto igreja do Senhor, né, apesar de vivermos, graças à bondade e à misericórdia de Deus, num país em que nós temos uma certa liberdade de expressão e de culto e de adoração a Deus, né, que mesmo assim é uma liberdade vigiada, a gente não pode jamais baixar a guarda em momento nenhum, né, que está enxergando tudo que está acontecendo no nosso país, que é se inicia um projeto, se tenta um projeto de perseguição contra a igreja do Senhor, mas nós ainda temos a liberdade de culto e adoração de uma maneira ainda relativamente livre, né? Mas existem muitos países no mundo, presbítero Israel, cuja perseguição ao evangelho é uma coisa determinada por governos, é uma coisa determinada por leis, onde cristãos não podem falar o nome do Senhor, sob pena de serem presos, torturados, mortos, né? E a igreja acaba, através dos seus missionários, levando a palavra de Deus meio que escondido para não ser achado. E quando é achado, infelizmente, acontece horrores, né? Quando o tema é perseguição aos cristãos no mundo. Então, além de a gente tratar da igreja primitiva, da situação específica do apóstolo Paulo, que ele tinha aqueles crentes da igreja primitiva como uma seita, né? Nós também vamos estar fazendo essa correlação durante a lição, um pouquinho mais para o final da lição, com a igreja nos dias atuais. E meu irmão, não é porque você está bem, está na sua casa, não é porque você não sofre perseguição, que você não pode fechar os olhos para isso. Você tem o dever de orar pela igreja perseguida, de orar pelos irmãos que estão em locais onde o evangelho não pode ser pregado, porque lá tem pessoas que precisam serem alcançadas, né? Logo na introdução, o comentarista vai dizer que a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Ele tinha prestígio religioso e cultural e ainda ganhou carta branca das autoridades religiosas da época para perseguir, né, os seguidores do Senhor Jesus. Olha, o apóstolo Paulo, e no caso, nessa ocasião ainda perseguidor do evangelho, ele é conhecido como Saulo, na verdade. Ele foi um perseguidor da igreja do Senhor, e ele não foi um perseguidor aleatório. Ele tinha um respaldo do seu prestígio religioso, do prestígio cultural, porque ele foi criado dentro da seita do farisaísmo. Era um homem que aprendeu, né, em escolas muito boas na sua cidade, ele é natural de Tarso, né? Aprendeu em escolas muito boas, aos pés de Gamaliel, inclusive diz o texto da palavra de Deus. Então ele já tinha um respaldo para o que ele desejava fazer e perseguir a igreja do Senhor. E além disso, ele teve carta branca, ele pediu autorização para perseguir a igreja, e os líderes religiosos deram carta branca para que ele perseguisse a igreja do Senhor. O fim disso nós vamos estar vendo durante o desenrolar de todo esse trimestre. Como eu disse na lição da semana passada, se você acompanha a escola dominical aqui, certamente você ouviu isso, né? Para mim, o apóstolo Paulo, depois de Jesus, o homem mais preparado que pisou na face da terra, e especialmente também da igreja primitiva, por tudo que ele fez e tudo que ele construiu. Ponto central da lição: no mundo de hoje, a perseguição contra os cristãos. É uma afirmação. Eu vou pedir para o senhor presidente trazer aqui essa introdução aqui do primeiro tópico da lição. Graças a Deus por mais esse estudo, né? E nós podemos ver que estamos falando da origem ou do início, né, da perseguição da igreja cristã em todo o mundo, né? Vemos que falar de Saulo de Tarso é falar da origem, né, de quando começou.
E se acompanharmos alguns sites de informações a respeito das perseguições pelo mundo, nós podemos observar que hoje essa perseguição ela não terminou, ela continua. É um alerta, um sinal de alerta para toda a igreja continuar em oração, continuar buscando a Deus, continuar pedindo a Deus essa intervenção, para que o Evangelho ele continue sendo propagado em toda a terra. Vemos que cada dia 13 cristãos eles são mortos, e 12 templos ou edifícios cristãos eles são atacados. No ano de 2020, 30%, nós temos aqui um percentual onde 30% de aumento na perseguição aos cristãos. Nós vemos o trabalhar de Deus, porque Paulo ele tinha um objetivo, ele mesmo diz qual era o seu objetivo. O objetivo dele era banir, era acabar com o cristianismo, era acabar com a obra daquele que veio para que o evangelho fosse propagado. Ele tinha esse objetivo, e esse objetivo nós observamos que parte de uma pessoa altamente religiosa, de uma pessoa que era um defensor da Torá, era um defensor da lei de Deus, da lei mosaica, era um homem conhecedor. Ele falar de Saulo é falar de um fariseu que ele tinha esse zelo extremo a ponto de perseguir os cristãos. E vemos aqui no primeiro subtópico onde Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Nós podemos ver o que essa violência que Paulo ele tinha contra os cristãos. Essa violência ela era mais severa com homens e mulheres mais simples, pessoas digamos assim, daqueles menos de classe média, de classe mais baixa, aquelas pessoas onde tinham uma certa vida social mais fragilizada, e essas pessoas que se declaravam serem seguidores de Cristo, eram essas pessoas onde eram mais atacadas. Então, como você já falou, vemos que existia também esse apoio. O apoio de quem? Dos sacerdotes, o apoio no conselho de ancião, daqueles realmente que se declaravam como homens conhecedores da palavra de Deus, mas que chegavam a tal ponto. Nós vemos esse sofrimento que a igreja primitiva, a igreja do século I passou pelo um homem ou vários homens de pensamento conservador e de um pensamento ou de um coração, digamos assim. Quando nós falamos no coração, falamos do íntimo do ser humano, falamos daquela pessoa que ainda não nesse sentido, quando falamos de Saulo, daquela pessoa que ainda não era transformada. Então nós temos muita coisa para aprender nessa aula a respeito dessa transformação, a respeito dessa vida, de como que era esse homem que trazia consigo essa fúria, essa violência, esse desejo de fazer o mal, de matar as pessoas, de encerrar as pessoas na prisão, e que se declarava como um religioso, que Deus ele tenha misericórdia, onde hoje nós podemos ver que muitas pessoas, em nome de Deus, fazem muitas barbaridades. E essa é um alerta para todos nós observarmos quando falamos de pessoas que se dizem conservadoras, se dizem religiosas,
muitas das vezes, para alcançar os seus objetivos, elas são capazes de matar, são capazes de roubar, são capazes de muitas coisas, né? Mas a igreja cristã, a igreja que vive pela palavra de Deus, precisa abrir os olhos para não ser enganado com essas pessoas que se dizem religiosas e muitas das vezes têm um coração mau, um coração que não tem nada de um coração de Deus. Perfeito. Eu acho muito importante a gente lembrar das palavras de Jesus. Em João 16, versículo número 2, Jesus disse assim: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará estar fazendo um serviço para Deus. Isso foi Jesus conversando com os discípulos, e Jesus disse assim para os discípulos: olha, vão expulsar vocês das sinagogas. E vai chegar um momento em que esses que vão expulsar vocês das sinagogas, Jesus está dizendo isso antes do apóstolo Paulo para os seus discípulos. Esses que vão expulsar vocês da sinagoga, eles vão até matar vocês. E eles vão matar vocês achando que estão fazendo um serviço para Deus. Veja o quanto a falta de entendimento do que é o evangelho que Jesus estava trazendo. Porque o que estava acontecendo? Os fariseus não aceitavam jamais, e fariseus, saduceus, escribas, os doutores da lei, aqueles que tinham o conhecimento na época em Israel, até muitos sacerdotes, inclusive, os anciãos, eles não aceitavam o discurso de Jesus, né, de que o triunfo seria pelo amor, pela vitória espiritual. Eles esperavam, até hoje alguns esperam inclusive, né, um Messias triunfante que libertaria Israel do domínio romano, né? E Paulo, muito imbuído nessa cultura judaica, dessa religiosidade acima do amor, acima da tratativa do coração, acima do espírito que vivifica, né? Como o próprio apóstolo Paulo, depois de transformado, reconheceu, ele disse: a letra mata, mas o espírito vivifica, dizendo ele da lei, falando ele da lei, né? E o espírito ele dá vida. Como muitos não reconheciam, eles chegavam a fazer esse absurdo de matar homem de Deus, mulher de Deus, que estavam pregando o evangelho com todo amor e carinho e dedicação que se espera de um discípulo. E o apóstolo Paulo entrou nessa mesma linha. E é tão sério esse negócio que a Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versículo 1, que inclusive é o texto áureo da lição. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele respirava a ameaça. Sabe quando a pessoa está ofegante por alguma coisa? Quando a pessoa quer alguma coisa que até a respiração dela demonstra que ou ela consegue aquilo ou ela não vai se satisfazer, era o apóstolo Paulo para perseguir. A respiração dele era de ameaça. Ele respirava a ameaça contra o povo de Deus. Ele dormia pensando como atingir o povo de Deus, acordava pensando como atingir, desenvolvia o seu dia pensando como perseguir. Tanto que ele mesmo foi até os sacerdotes, né? E disse assim: me dê autoridade para eu ir até Damasco, me dê autoridade para eu ir perseguir esse povo, para eu matar esse povo, porque ele viu Estevão sendo apedrejado e as roupas foram depositadas aos pés dele, e aquilo, ao invés de gerar uma contrição no coração dele, né, de ter misericórdia, foi um impulso maior para perseguir a igreja do Senhor. Aí uma pergunta: por que essa perseguição tão grande? Por que o apóstolo Paulo, juntamente com aqueles que estavam com ele, perseguiam tanto? Aí o comentarista da lição, ele elencou alguns motivos pelos quais o apóstolo Paulo perseguia a igreja do Senhor. Primeiro, ele tinha um zelo destrutivo pela Torá. Ele tinha a Torá como o seu plano, vamos usar hoje o que a gente tem hoje, né? Como a Bíblia, como a sua regra de fé, de manual e de prática, só que não era um zelo construtivo, era um zelo destrutivo. Infelizmente levou ele e alguns outros a praticarem barbáries muito, muito grande. E outra coisa era um suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo, como ele foi muito acusado falsamente. Jesus foi acusado de blasfemar contra Moisés, foi acusado de blasfemar contra Abraão, contra o Deus de Abraão, que tinha demônio. Tudo isso Jesus foi acusado.
E o apóstolo Paulo, antes de conhecer a Cristo, né, obviamente, ele só tinha ouvido falar dessas histórias e ele foi imbuído nesse sentimento de perseguição à igreja do Senhor. Mais tarde, por ocasião da sua conversão, o comentarista diz assim, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou da maldição. Gálatas capítulo 3, versículo número 13. É porque um outro motivo que fazia com que o apóstolo Paulo perseguisse a Cristo é que Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, diz que só seja maldito aquele que foi pendurado no madeiro. E Jesus foi morto exatamente pendurado no madeiro. Então era um outro motivo também que ele tinha para perseguir a igreja. Mas quando ele se converteu, quando Jesus abriu os olhos espirituais dele, ele enxergou, tanto que em Gálatas capítulo 3, na carta aos Gálatas, ele disse, né, que Jesus se fez maldição, mas foi para nos livrar da maldição. Ele se fez maldito em nosso lugar. Veja como muda a visão de uma pessoa que não está com os olhos espirituais abertos, para uma pessoa que está com os olhos espirituais abertos. O fato era o mesmo. O Cristo que estava sendo pregado era o mesmo. A igreja que estava sendo perseguida era a mesma. Só que o apóstolo Paulo, antes de se converter, pensava uma forma em relação à igreja. Depois que se converteu, pensou outra forma totalmente distinta, que na realidade entra em choque, né? Os dois mundos que o apóstolo Paulo viveu. Da mesma forma, presbítero Israel, somos nós, quem ainda não conheceu Cristo, quem não conheceu Jesus. Tem muita gente, tem muito testemunho na igreja de pessoas que maltratava crente, que zombava de crente, que zombava de Deus, que não estava nem aí. Aí Jesus foi lá e se encontrou com ele no caminho, deu um aperto nele, depois ele mudou tudo, abriu os olhos espirituais e Deus passou a abençoar a vida dele, enxergando. E eu queria pedir para a gente, se o senhor tiver alguma coisa para acrescentar desse primeiro tópico, acrescente e já introduz esse segundo tópico aqui da lição. Nós podemos falar do segundo tópico, né, a perseguição contra a igreja de Cristo. E o que mais me chama a atenção diante desse estudo é perceber que esse zelo de Saulo e de demais, na realidade, religiosos, porque não podemos centrar essa perseguição à igreja primitiva só a Saulo, mas na verdade tinha todo um grupo, né, religioso. E o que mais eu observo é a visão, né, de Jesus, o trabalhar de Deus. Jesus estava observando. Diante desse fato, onde nós vemos o início contra os seguidores de Cristo, essa perseguição, e vamos falar do que aconteceu com Estevão, porque esses homens que se achavam conhecedores, digamos assim, a elite religiosa, porque Saulo ele se aproveitava de sua cultura, se aproveitava de sua intelectualidade, se aproveitava de ser uma pessoa importante, sua cultura, de ser um poliglota, então, para desprezar esses outros que seguiam a Jesus. Até pelo fato de onde o meio em si, que Jesus veio, de repente seja o que leve a se pensar nessa rejeição aos ensinos de Jesus, né? Porque ele veio de uma família bem humilde e vemos que existia essa rejeição, digamos assim, esse preconceito de dizer assim, não, esse povo aí não sabe de nada, esse povo aí não é ninguém. Mas o que eu acho interessante é que, como nós vamos ver o que o testemunho que Pedro, né, deu quando ele foi chamado a respeito de por que, né, que era para ele parar e por que ele seguia Jesus, e ele ia dizer como que ele iria ser contra aquilo que ele ouvia, aquilo que ele via. Então vemos que esses seguidores de Cristo, eles eram seguidores reais de algo que eles viram, dos milagres que eles viram Jesus fazer, desse trabalhar realmente do agir de Deus, e isso aí trouxe como uma solidez esse testemunhar da obra de Deus, né, aqui na terra, traz para nós também
uma reflexão muito grande, porque o Evangelho ele é pregado através dos testemunhos, através de dizer realmente o que Jesus faz, realmente o que Deus faz. E quando nós falamos também a respeito de Estevão, e que Estevão, quem é que era Estevão? Estevão, ele era um homem, e vemos que uma qualidade de Estevão era que ele era cheio do Espírito Santo. Então, ele era um homem que, se a gente fosse comparar a essa cultura de Paulo, realmente fosse comparar quem era Estevão e quem era Paulo, existia uma diferença muito grande quando se falava de estudo, quando se falava do conhecimento em si. Mas Estevão tinha algo que agradava a Deus, algo que realmente ele vinha de uma história de seguir a Jesus, era um seguidor nato de Jesus, e vemos que essa diferença, esse servir a Deus de coração, trouxe a morte dele, mas que trouxe o crescimento do Evangelho na terra. Essa maldade que fizeram com Estevão, de repente ele poderia pensar que ali se estava acabando com a igreja, mas ali foi onde parte todo o crescimento da igreja, foi através da morte de Estevão, porque através dali cristãos eles se expandiram por o mundo, de repente com medo de serem mortos, e aí onde esses cristãos eles chegavam, eles continuavam a pregar o Evangelho, porque uma coisa que eu vejo, ninguém acaba a obra de Deus. Então, por que até hoje a igreja de Cristo, ela continua crescendo, ela continua se expandindo, e nem acabou lá no início, e nem vai acabar nunca na terra. Essa igreja ela continua crescendo, porque o condutor é Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, e para que possamos pregar esse Evangelho com ousadia. Foi, inclusive, uma promessa de Jesus, né, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Então, nada pode destruir nem interferir o crescimento e o avanço da obra de Deus. Se por um lado o apóstolo Paulo estava Saulo, né? Deixa eu lhe explicar esse negócio aqui. Tem gente que acha que Saulo passou a ser Paulo quando se converteu, e não é verdade, tá? Saulo e Paulo é a mesma pessoa, é o mesmo Saulo, o mesmo Paulo. Deixa eu só lhe explicar. Paulo era o nome romano do apóstolo Paulo. Saulo era o nome hebraico dele, tá bom? Então não é que depois que ele se converteu passou a ser chamado Paulo, não, nada a ver disso, era a mesma pessoa, só que numa língua o nome era Saulo, na outra língua o nome era Paulo. Agora, é óbvio, né? Nós conhecemos, depois que ele iniciou a trajetória dele no ministério dele com Jesus, nós conhecemos ele por Paulo. Até então conhecíamos por Saulo, que era o nome hebraico dele, tá bom? Então, até perdi o meu time aqui que eu estava falando que a obra do Senhor, ela não pode ser impedida por ninguém, absolutamente ninguém, e a obra vai avançar, ainda que, como eu falo, o Paulo, ele tivesse inflamado por um discurso, né, de um grupo religioso, mas quando ele confrontou com o outro discurso, que era o discurso de Estevão, que era um discurso inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que eles tiveram tanta raiva que eles rangiam os dentes. Eles não tinham argumento para contrapor Estevão. Qual foi o único argumento? Apedrejar. Porque eles não conseguiam lidar com aquele espírito de sabedoria que estava sobre a vida de Estevão, com aquele espírito de ousadia que estava sobre a vida de Estevão. E também, gente, não é diferente nos dias atuais. O crente ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Nenhum crente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai ser vencido, envergonhado. Nenhum, absolutamente nenhum. Todo crente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele sempre tem a palavra certa, porque é a palavra que vem direto do Senhor. Então, nós podemos fazer uma correlação com
com os dias atuais, né? Uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem da liberdade e vida que o Evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem da cruz. Oremos pela igreja perseguida. Então aqui nós temos um clamor do comentarista da lição, pastor Elianai Cabral, que nós oremos pela igreja perseguida, porque assim como aconteceu no começo, hoje também existem muitas autoridades políticas e espirituais que não aceitam a verdade do Evangelho, a pregação do Evangelho, ainda que com simplicidade, e perseguem aqueles nossos irmãos que se dedicam, que fazem a obra do Senhor com muita alegria. Então é um dever nosso orarmos, é um dever nosso, né, estarmos vigilantes, ajudando para que o Evangelho do Senhor possa continuar sendo pregado. Aí o comentarista deu um dado histórico, ele disse que no início do movimento pentecostal no Brasil, os nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Não foi fácil, né? A história tem irmãos que foram perseguidos, que foram expulsos de cidades, que eram amaldiçoados quando chegavam em cidades, né? Que eram zombados quando entravam, quando começavam a pregar o Evangelho. Há relatos de moças jovens que quando iam para a escola eram ridicularizados por conta da pregação do Evangelho. Hoje não, é que está uma moda hoje que todo mundo é gospel, né? Parece que ser crente virou moda, né? Estão sendo crente inclusive de todo jeito, né? Parece que o negócio está mais se misturando do que se diferenciando. Mas quando se encontra crentes que se diferenciam pela palavra, pela obediência ao Senhor Jesus, ele sempre vai encontrar oposição aonde ele entra ao Evangelho. Porque o Evangelho, irmão, é uma boa notícia de salvação, né? Isso. São boas novas de salvação, mas você já percebeu que nem sempre boa notícia não é todo mundo que recebe bem? Já percebeu que boa notícia não é todo mundo que recebe bem? Tem gente que amaldiçoa a boa notícia, tem gente que não quer que você receba, que alguém seja transformado e ele mesmo também seja transformado. Mas o Evangelho, a própria palavra se define, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha. Ela tem a direção certa, ela vai e cumpre o objetivo dela. Chegamos ao terceiro tópico da lição, presbítero Israel. Gostaríamos também de falar dessa necessidade, né, que o homem tem, né, de Deus. Ainda só para fechar esse segundo tópico, onde nós podemos citar que o ser humano, no ponto de vista filosófico, ele é um ser religioso. No ponto de vista antropológico, teológico, ele é um ser, né, que representa a imagem de Deus. O ser humano em si, ele tem a necessidade de buscar a Deus, a necessidade de adorar a Deus. E isso aí, nenhuma autoridade da face da terra, ela pode impedir, ela pode parar, porque isso aí se chama de, perante a lei, uma violação da liberdade religiosa, é a violação de direito de escolha. Então, adorar a Deus, buscar a Deus, ser preenchido, preencher o seu vazio espiritual, é um direito do ser humano, é uma escolha do ser humano, certo? Nós não podemos fazer alguns relatos aqui no tópico 3, né? Quando um sistema se volta contra a igreja. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Nós vamos ver que ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos, mesmo com mulheres e crianças. Sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Está em Gálatas, no capítulo 1, versículo 13. Então, vemos o quanto que esses primeiros cristãos, esses desbravadores da igreja, o quanto que eles sofreram. E nós observamos
e nem as crianças serão poupadas, né, dessa perseguição. E como já falamos, dessa maldade de uma falsa religião. E o quanto que isso é assustador, e se trouxermos para o mundo de hoje, o quanto que as pessoas elas são capazes, né, de se defender, de fazer para agradar a si mesmo, quando não existe o amor. Que religião é essa que não se tem amor? Com qual objetivo faz a maldade a ponto de matar uma pessoa apedrejada, a ponto de matar uma criança? E se nós, hoje no Brasil, falamos do Brasil, graças a Deus, o nosso país é um país onde temos uma garantia de liberdade de expressão, de liberdade religiosa, onde, graças a Deus, nós podemos contar ainda com as autoridades, quando se acontecer qualquer uma violação ou qualquer ato contra a igreja, a ponto de querer ofender a igreja, a ponto de querer destruir ou qualquer outra coisa, mas nós temos uma garantia e graças a Deus por isso. Mas não podemos fechar os olhos para outros países comunistas, outros países onde eles, por se tratar de sua religião, de querer defender a sua religião, eles podem fazer muitas coisas de perseguição aos cristãos, como podemos ver. E aqui nesse subtópico 2, perseguição, postura e método. Parece exagero afirmar que Paulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão, além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura fisiológica ou psicológica para induzi-los a blasfemarem, né, contra Jesus. Então, isso aí é algo que realmente trouxe muito sofrimento. Além das pessoas, então as pessoas elas sofriam muitas torturas, além da tortura física e a tortura psicológica, a ponto de essas pessoas elas serem levadas a negarem a Jesus. Mas graças a Deus por aqueles que permaneceram fiéis e por aqueles que disseram assim, nós se for para morrer, nós vamos morrer, mas que não negou o Evangelho, que não negou a Cristo. Isso traz também para nós esse pensamento positivo a ponto de enfrentamento. A igreja precisa enfrentar o mundo. A igreja precisa enfrentar o mundo corrompido, o mundo de pecado, e não se calar, mesmo diante de ameaças, a ponto, como você já citou, a respeito do que Jesus ele já alertou, né? E darmos graças a Deus. E o que mais que chama a atenção é que Jesus, nós temos que dar graças a Deus por isso, quando formos chamados diante dessas autoridades, para falar a respeito ou para negar quando formos perseguidos, mas você é bem-aventurado, nós somos bem-aventurados por isso, porque isso é uma prova que estamos no caminho certo e que Jesus, ele é o centro da nossa religião, daquilo que nós queremos e queremos alcançar. Muito bom, muito obrigado, presbítero Israel. Nós estamos chegando ao final dessa lição, mas o último tópico aqui desse terceiro tópico, o último subtópico desse terceiro tópico vai tratar sobre a perseguição aos pentecostais. Aí ele traz aqui alguns dados históricos da igreja aqui no Brasil, né, que foi iniciada através de Daniel Berg Gunavingra, de conhecimento de todos nós. E o comentarista ele deixou uma frase que eu queria ler essa frase aqui, porque ela é importante para nós nos dias atuais. Ele diz assim, ao olhar para o passado, nós devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou alto preço. E às vezes esse valor, presbítero Israel, ele não é percebido pelas novas gerações. Nós fazemos parte da igreja, da comunidade evangélica chamada Assembleia de Deus no Brasil, que é um movimento pentecostal, né,
que não surgiu no Brasil, mas no Brasil surgiu em 1910 através dos pastores Daniel Berg e Navingre, missionários, na verdade, né? E que quando iniciaram esse trabalho, iniciaram com muita dificuldade. Vieram para cá sem nada, começaram a pregar o Evangelho, falar de Jesus, foram perseguidos. Aqueles que aceitaram a mensagem também foram perseguidos, ridicularizados, mas graças a Deus, né, a obra cresceu. Por quê? Em cumprimento da promessa de Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Porém, essa nossa nova geração tem que olhar para o passado e entender que para nós estarmos aqui, um grande e alto preço foi pago. Não estamos falando aqui de ser pago para salvação, não. É pago para a igreja avançar. E sofrimento. Sofrimento. Hoje as coisas são mais fáceis, né? Hoje nós temos uma motinha, tem um carrinho, tem uma coisa, tem outra. Antes os irmãos andavam a pé, quando tinha muito, tinha um cavalo, tinha um animal, tinha um burro, né? E ainda dava glória a Deus e aleluia. Hoje nós temos que se alimentar. Antes os irmãos, há relatos que os irmãos chegavam no meio da estrada do caminho, um pé de juazeiro e chupava fruto juá. Não sei se você conhece isso, né? Não conhecia, só vai pesquisar. Chupava juá para ver se matava um pouquinho a fome, para poder seguir caminho e pregar o Evangelho. Não era para ir para um lugar confortável, passear, não. Era para ir pregar o Evangelho. Então, custou um preço muito alto que nós estamos hoje. E é importante a gente olhar para o passado, para a gente enxergar e se conscientizar do preço que essa obra pentecostal ela custou, né? E aí, para concluir, se a igreja fosse uma mera organização humana, certamente ela já teria se acabado. Um conselho que foi dado na igreja primitiva aos perseguidores, eu não sei se foi Gamaliel que deu esse conselho, me foge a memória agora, tá? Quando estavam decidindo sobre a perseguição da igreja, e ele chegou para os perseguidores e disse assim: vamos tomar cuidado com o que a gente está fazendo, porque se a gente estiver perseguindo, se esse negócio essa seita, que na visão deles era seita, né? Se essa mensagem que eles estão pregando for coisa de homem, logo vai se acabar. Logo esse negócio fica pelo meio do caminho e não vai para frente. Mas, se for de Deus, nós não podemos lutar contra Deus. Olha que coisa importante. Ele disse: se for de Deus, Gamaliel disse assim, nós não podemos lutar contra Deus, porque é ruim para nós lutar contra Deus, né? E realmente a obra é de Deus, avançou, vai continuar avançando. Que ninguém ache que a igreja vai ser derrotada, não, viu? Que o destino da igreja é o triunfo, é morar no céu com o Senhor Jesus. Ninguém ache que tem poder para derrotar e paralisar a igreja do Senhor, tá bom? Ninguém toca na noiva se o Senhor não permitir. E a noiva tem um destino certo, que é se encontrar com o seu noivo, o Senhor Jesus, que é o dono da igreja, é aquele que instituiu a igreja, e a igreja vai continuar marchando até o último dia aqui na face da terra, tá bom? Na próxima semana nós temos uma lição que vai tratar sobre a conversão, né, de Saulo de Tarso, no momento em que ele se encontrou com Jesus, e tudo aquilo que ele tinha planejado de fazer contra a igreja, tudo aquilo caiu por terra. Ele teve que ter humildade e reconhecer Jesus, o Todo-Poderoso, a quem ele estava perseguindo. Presbítero Israel, se tiver alguma coisa mais a acrescentar, pode finalizar. Se não tiver, eu já lhe agradeço. Graças a Deus, eu só quero falar a respeito do despertamento que essa lição ela traz para nós, quando falamos a respeito da pregação do Evangelho, a respeito da obra missionária, da obra desbravadora na terra. Que cada um de nós tenha essa consciência que pregar o Evangelho não é fácil, que a perseguição de hoje não é só de hoje, mas que já começou já faz muito tempo, já são praticamente há 2000 anos aí de perseguição, mas a obra avança e precisa da minha contribuição e da sua, que hoje, como você já citou, estamos vivendo em tempos modernos, tempos de tecnologias avançadas, e que, digamos assim, para nós brasileiros, aqui está muito bom servir a Deus, mas precisamos investir muito no reino de Deus, e devemos pensar também no outro, naqueles que estão passando por perseguição nesse mundo, e fazer a nossa parte, que eu faço a minha parte, você faz a sua, cada um faz a sua, e a obra avança. Perfeito. Muito obrigado, presbítero Israel. Meu amado irmão, muito obrigado. Deus te abençoe e até a próxima semana. Amém.